Vamos lá, atrito. Pediram pra eu gravar uma coisa sobre o que é atrito e tudo, e atrito é basicamente uma força que, pelo menos do que a gente está estudando, é aplicada nos sólidos para prevenir não, mas para impedir o deslizamento, na medida do possível, né? Existem algumas condições para onde esse deslizamento pode ou não pode acontecer, e existe também o limite de uma força de atrito em que ela pode ser aplicada, ou seja, uma força de atrito não é eterna, que ela sempre vai impedir o deslizamento. Vai chegar um ponto onde ela vai ceder. E pronto, vamos lá. Vamos analisar, por exemplo, o primeiro caso assim das condições de atrito, né? Primeira condição assim bem importante de atrito, que eu acho que é bom lembrar, é que uma primeira coisa, é existem dois tipos de atrito. O atrito estático e o atrito dinâmico ou cinético. Dinâmico ou cinético. E dá pra ver pelo nome, mais ou menos qual é a função de cada um, né? E o que que acontece com cada um. E por que cada atrito é usado em caso diferente, né? Cinético. Mas ver que dinâmico e cinético tem muito a ver com movimento, essas palavras. Já estático tem a ver com estar parado, estar estático, né? Enfim, essa é a primeira coisa. Existem dois tipos de atrito, cada um com suas propriedades, né? E agora a outra propriedade, né? É o seguinte. Eu não tô seguindo nenhuma ordem, eu provavelmente devia estar olhando pro livro. Mas o que que acontece? O atrito, ele vai estar, por exemplo, no nosso caso, né? Sempre em contato com alguma superfície, ele é uma força de contato. Ou seja, ele só vai poder acontecer se for força de contato. Se um bloco estiver caindo, pode ter uma força puxando ele para baixo, mas não vai ter nada puxando ele para cima porque não é um bem atrito, sabe? Pode ter a resistência do ar e tudo, mas não é o que a gente chama de atrito dos sólidos, né? Então, a outra coisa, assim, outro fato interessante é que ele é geralmente oposto ao movimento, ou oposto à força resultante. Assim, é oposto de onde o bloco vai se mover. No caso aqui, é o chão mesmo, sabe? Ele se aplica no chão, por quê? Porque é uma força de contato entre o bloco e o chão, e tá aqui o FAT. Bem aqui, apontando contra a outra força que também é aplicada, que é essa força F aqui, que eu vou representar ela agora. Eu não tenho tanta dominância assim em teoria de atrito. Provavelmente devia ter mais, mas. Então, é contrário ao movimento. Nesses casos assim. No caso, se eu tiver, por exemplo, um plano inclinado, bem aqui. Só vou fazer um esboço rapidinho. Se eu tiver um plano inclinado bem aqui, e ele estiver descendo o plano inclinado, né? Então o atrito vai ser pra cá. Vai ser contra, né? Ou você pode representar ele aqui desse jeito. Mas ele vai ser contra o movimento. Então a gente pode dizer que o atrito ele atrapalha o movimento? Não necessariamente, não em todos os casos, né? O que mantém um bloco, por exemplo, a gente caminhando ou um carro andando é o próprio atrito, entendeu? Se não existisse atrito, no caso o atrito estático, não haveria movimento, que é bem irônico, porque o movimento só acontece por causa do atrito estático. Bem interessante, né? Mas o atrito estático ele tem várias funções interessantes, como por exemplo a da roda do carro. É, tem aqui uma roda do carro e ele só vai andar, ele só vai conseguir girar se ele não deslizar. Então vai ter uma força de atrito por aqui que vai ajudar a roda a só rolar e não deslizar, entendeu? Isso é interessante. Outra coisa é quando a gente anda os sapatos. Os sapatos eles têm aderência ao solo. O coeficiente de atrito, não o atrito, mas a força de atrito é, que, o, que o chão faz no sapato, ela é da mesma intensidade da força que o sapato faz no chão. Então, cria um equilíbrio, onde o seu pé não sai do lugar. Obviamente, se você for com muita força no chão e bater assim de leve ou tentar arrastar uma hora, vai ser vencida essa força. E é essa terceira coisa que eu quero dizer, que é a terceira coisa interessante sobre atrito, que é a equaçãozinha dele. Que é a força de atrito, ela é menor ou igual a mi, que mi é o coeficiente de atrito, nesse caso mi estático,
Ah, porque é estático. Calma aí, já já. Vezes a força normal. Que é a força que o chão ou qualquer outra outro corpo que é, entra em contato com o corpo que a gente está analisando e faz uma força de atrito e existe uma força de atrito. Eu tô me embananando tudo, eu tô muito cansado, mas acontece. Enfim, essa equação do atrito e por que que esse menor ou igual, né? Por que isso? E existe uma pergunta uma resposta muito simples. É porque a quarta coisa do atrito, que é interessante, que eu acho que já deu pra saber mais ou menos de umas coisas que eu vim falando. Isso tá muito desorganizado, mas eu tô só separando em tópicos porque fica talvez mais fácil de entender. Mas a quarta coisa é que no atrito estático, no FAT estático, no FAT estático, vou botar um Ezinho bem aqui. FAT estático, a força tem que ser igual à força de atrito. No FAT estático, acho que tem que ser assim, ó. No FAT estático é igual à força oposta dele, no caso, né? Então, nunca vai haver movimento, ou seja, a força de atrito nunca vai conseguir acelerar um corpo. A força de atrito estático, no caso, né? Já a força de atrito cinético vai conseguir desacelerar um corpo, vai conseguir mudar e dar uma, sei lá, mudar o movimento do corpo, mudar o movimento. Já o coeficiente de atrito estático, ele nunca consegue acelerar nenhum corpo, nem retardar nenhum corpo. Ele consegue meio que eu não sei qual é a palavra, mas ele consegue extinguir qualquer tipo de movimento. Mas ele não consegue acelerar nenhum corpo. E aí, em outro caso, né, analisando de outro jeito, o FAT dinâmico ou FAT cinético, ele vai ser o contrário. Ele vai ser geralmente menor ou igual à força, entendeu? Geralmente menor. Na verdade, ele vai ser sempre menor, porque já vai ver, mas ele vai ser sempre menor que a força, porque se está havendo movimento, está havendo algum deslizamento, existe uma força de atrito também quando um objeto está deslizando, né? Porque eu digo que o FAT ele impede o deslizamento, ele não impede por completo, mas ele tenta meio que fazer com que ele não aconteça. E quando acontece, aí entra o FAT cinético ou FAT dinâmico. Quando isso acontece, quando existe esse coeficiente de atrito dinâmico ou essa força de atrito dinâmica, vai existir algum tipo de movimento, aceleração ou deslizamento, entendeu? Existe, o corpo vai estar deslizando e do mesmo jeito vai ter uma força de atrito de resistência. Só que pelo fato do corpo estar se movendo, essa força de atrito não pode ser igual à força, porque senão elas iam se anular e o corpo ia estar parado, ia estar em atrito estático. Então por isso que o FAT cinético ele tem que ser menor que F. Eu não tenho total certeza disso, né? Assim, de livro, de ler em livro e tudo mais. Mas pelo que eu interpretei agora e que tu pode interpretar nas questões, isso acontece. E pode existir alguma questão que isso possa não ser verdade? Pode. Aí você tem que interpretar e tudo. E outra coisa que eu queria escrever então aqui a equação, que o FAT cinético, o FAT dinâmico, ele vai ser igual a mi cinético vezes a força normal. E por que que agora é igual aqui, não é mais diferente ou menor igual? É porque, cara, vamos analisar, né? O FAT cinético, ele tá em movimento e a força que ele faz é constante. Obviamente eu não expliquei isso, né? Mas ele não tem mais aquele negócio de tipo igualar a força oposta, entendeu? O atrito estático, como eu disse, não pode acelerar um corpo. Por isso ele tá sempre igualando a força dele à força oposta, a força que tá tentando fazer movimento. Até exceder o limite dele, que é quando o FAT for igual a mi estático vezes a força normal, ele vai entrar em atrito dinâmico. E quando chega no atrito dinâmico, ele não tem variável. Se ele for mudar o tipo de momento que, sei lá, se ele for mudar o valor dele, isso vai ser meio irregular, sabe? Não é porque você acelera um corpo mais que ele vai ter menos atrito cinético ou mais atrito cinético, entendeu? Isso é uma propriedade do atrito estático. De quando você tá querendo fazer um corpo se mover, ele não vai. Você faz uma força, depois faz menor e tudo. Se por exemplo o atrito estático fosse uma força definida, não fosse essa desigualdade, o atrito ele ia
tem um valor específico onde ele não ia se mover, mas em qualquer outro valor ele ia se mover. Então por isso que tem que igualar a força. Eu tô repetindo muito da mesma coisa, mas eu acho que deu pra entender. E enfim, a quinta coisa que eu queria falar é mais ou menos o desenvolvimento de iminência de movimento e trabalhar com estática, entendeu? Já não é mais dinâmica, é mais um sistema estático. Ou prestes a entrar em movimento. Que é o seguinte. É o seguinte. Se você pegar aqui a fórmula do somatório das forças e tudo, e depois tu igualar a massa vezes a aceleração, mesma coisa. A soma contínua de forças é igual a massa vezes a aceleração. Se tu pegar e a aceleração for igual a zero, ela vai zerar. Então, zerou. Vamos dizer aqui por questão mais didática, que existe duas forças, a força F1 e a força F2 no sistema, ok? Vamos dizer que é uma força F e o Fat, ok? Aqui a gente tem F menos o Fat, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Só que a aceleração zerou, entendeu? Então isso aqui vai ser igual a zero. Ou seja, essas forças estão em equilíbrio, então eu posso reescrever que a força F, né? Se eu diminuir dos dois lados, se eu somar dos dois lados aqui por Fat, soma desse lado por Fat, soma desse lado por Fat, que é uma igualdade, né? Você pode fazer o que for de um lado, só tem que fazer do outro também. Isso vai dar F vai ser igual a Fat. E isso aqui não é tipo uma fórmula para você decorar. É só uma situação onde a aceleração ela é zerada. Tu pode pegar as forças do mesmo eixo, se são forças opostas. Porque lembra que quando tem um sinal de menos, significa que é um vetor oposto. Se tem um sinal de menos, tu pode passar os que tem sinal de menos pro outro lado e fazer essa igualdade, né? Mas enfim, esse é basicamente o conceito de atrito, assim, por se dizer, em geral, né? O que tem. A última coisa que eu queria mostrar é o gráfico. E talvez uns bizuzinhos, mas não tem muito o que fazer, não. É a mesma coisa de dinâmica, não é nada muito inovador, nada muito difícil, não. Se tirou dinâmica, tira isso. Mas vamos lá, a gente tem um gráfico. O gráfico da atrito ele funciona desse jeito. Calma, eu vou nem traçar a linha ainda. Mas ele funciona desse jeito. Puta que pariu. Tá bonitinho aqui a seta, porque fica mais estético. Vai, fica desse jeito. O que é que vai acontecer? O gráfico do atrito, ele é um gráfico de força em newtons comum. Uma força F comum. Pode ser como uma força de tração ou qualquer coisa do tipo. E o Y vai ser o Fat. Ou seja, isso é uma função também em newtons, né? O Fat. Mas isso é uma função de tipo... Quando eu aplicar uma força F no corpo, qual vai ser mais ou menos a variação de força de atrito, né? Vamos dar uma olhada. Vai chegar num ponto onde vai seguir uma reta de uma função afim, né? Se a força for zero e tudo, o Fat vai ser zero também. E vai seguindo isso até um ponto. Nesse ponto, bolinha fechada. Esse aqui é o limite. Esse ponto aqui, ele é um ponto que eu vou chamar de Fat máximo, né? Esse ponto aqui é o Fat máximo. Fat máximo. E ele é o que representa essa equação aqui, é o ponto da igualdade, onde ele fica igual, ele não fica menor, entendeu? Ele fica igual. E o que acontece aqui? Aí a gente entra na sexta propriedade, que também eu acho que é muito importante saber, acho que é um negócio bem interessante, que provavelmente vai cair questão teórica na prova. Que é o seguinte: a força de atrito estático vai ser sempre a força de atrito estático máxima. Eu não posso dizer toda força não, mas a força de atrito estático máxima vai ser sempre maior que a força de atrito dinâmica ou cinética. Toda vida, independente do caso. Então com isso a gente pode tirar a conclusão, de que, pode dizer logo que o coeficiente de atrito estático ele vai ser menor do que o coeficiente de atrito cinético. Mas é uma diferença pequena e geralmente não é como uma coisa tão significante.
Isso aqui é o Fat máximo. Aqui, até aqui, essa reta, ele ainda tá... Aliás, eu tenho que deletar essa parte, porque aqui eu estaria dizendo que eu tô aplicando a força negativa e tá dando um Fat negativo. Tecnicamente, tu podia fazer isso trabalhando com grandeza vetorial, mas não fica didático, tá entendendo? Fica confuso. Pelo menos na minha opinião, na minha humilde opinião. Eu acho que a minha opinião tem um pouquinho de valor, eu acho. Mas vai lá, começa. E nesse ponto de Fat máximo ainda é atrito estático. Depois vira uma bolinha aberta e uma função constante. Esse é o gráfico do Fat. Esse é o gráfico da força de atrito. E é basicamente isso. É o importante de saber sobre força de atrito. Aí é só saber aqui também que aqui vai ser cinético. Não, aqui vai ser estático. Estático. E aqui vai ser cinético. Cinético. Enfim, é isso. Não tem muito mais o que se falar sobre teoria. Eu tentei estender um pouquinho, não olhei o livro. Talvez se eu olhar o livro eu possa adiantar umas coisas, mas enquanto isso eu vou fazer exercícios e vou também mandar, né? Boa sorte.